Ou de enganador. pessoas má, né? Lisonjeiros, Que tramam, né, o mal, coisa quando assim. você se sente lisonjeado, se sente convencido. É lábios de quem gosta de agradar. Lábios lisonjeiros, é quem gosta de agradar. Bajular, Tem que ter mimar, cuidado. mimar. Lábios lisonjeiros. Aquele lábio que só agrada, Só elogio. mas é fingimento. Alguns, Por isso que né? eu digo, cuidado com o elogio. Tá só saindo ali da boca para fora. É por Tem isso gente duas assim. caras, por isso da expressão duas caras. O coração fingido. Não é verdadeiro. O que fala, o que eu estou falando é de coração. Não significa dizer que seja verdadeiro. Perigo, Então, hein? isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Essa expressão, acredite em mim, estou sendo sincero, estou falando de coração. Isso não transmite segurança. Causa mais insegurança você ouvir essas expressões depois do que vai vir, do que segurança. Porque quando a pessoa meio que implora para você confiar, nem ela está se sentindo segura no que vai dizer. Ela mesma. Confere? Nem ela. Por isso Jesus, e João escreve, quando Jesus vai falar alguma coisa, aí João escreveu o que Jesus disse. O que Jesus dizia? Em verdade, em verdade. Em verdade, em verdade. Ele transmitia segurança. Em verdade, em verdade. Te digo. É diferente. Quando ele traz essa expressão, e percebe que só João usa essa afirmação de Jesus. Os demais discípulos não. Em verdade vos digo. Diferente, né? Por que Jesus, nesse nível de convívio com os discípulos, agora ele usa essa expressão, em verdade, porque o convívio de Jesus com os discípulos deu a eles, os discípulos, segurança. Quem seria aquele que até então eles tinham certa insegurança? Observe que quando Jesus manda o vento calmar e a tempestade também, os discípulos não conheciam. Tanto perguntam, que homem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar. Isso era o quê? Era um momento de convivência, Sua voz. uma experiência de quem não conhecia Jesus. Aí depois o apóstolo Pedro e o apóstolo João, quando escrevem suas epístolas, eles afirmam, isso que vos falamos, nós vimos, por isso cremos. Nós tivemos uma experiência com ele. Então nós tivemos, entre aspas, um convívio com ele. Por isso a pergunta que não quer calar, e é triste essa pergunta, Quando a gente vê também, a gente confia. a pergunta hoje, quando falamos de nós, evangélicos, a pergunta é, qual é o nosso convívio com Deus? Se o convívio tem o objetivo de que se conheçam, ele nos conhece, evidentemente. Só que tem uma diferença dele nos conhecer e de se deixar ou se revelar a nós para que também o conheçamos. Porque uma coisa é ele te conhecer e se esconder de você, não se revelar quem ele é para você. Você nunca o conhecerá. É por isso que ele convivia com os fariseus, saduceus, escribas e falava em parábolas, para que eles não o conhecessem. E os discípulos perguntaram, né? Talvez incomodado ou achando algo estranho, Jesus sempre falava em parábolas, perguntou, mestre, por que tu sempre falas em parábolas? Aí Jesus disse, é-lhe dado conhecer todos os mistérios de Deus. Eu digo em palavras para que eles, ouvindo, não ouçam, entendam. vendo, não vejam e não se arrependam. A exemplo do que está escrito em Isaías 6, a partir do versículo 8 em diante. Tá certo? Era o mesmo propósito. Então Deus, Jesus ali, ele fez uma oração ao Pai dizendo assim, graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste. Ocultar é o quê? Esconder, privar,
limitar, restringir estas coisas aos sábios entendidos, mas revelar, ou seja, manifestar aos pequeninos. Então tem coisas que Deus não manifesta para todo mundo. Ele manifesta só para quem de fato tem interesse em conhecê-lo, e aí sim, ele tem interesse de se revelar à pessoa quem ele é. Então quando ele se revela a você quem ele é, cabe você dizer, tu és confiável ou não és confiável. É por isso que ele disse para os discípulos, João 14, não turbe, ou seja, não deixe o coração confuso. Credes em Deus, mas credes também em mim. Ou seja, sintam seguro no que eu vou dizer. Na casa do meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vou-los teria dito. Vou preparar-vos lugar. Mas se eu for preparar-vos lugar, voltarei para vós. Ou seja, acredite que eu voltarei. Então ali era o quê? Era uma relação de confiança. Eles precisariam estar confiantes na palavra de Deus. Então o que leva o ser humano a confiar um no outro é a palavra. E o que leva a nós confiarmos em Deus é a sua palavra. Quando o salmista escreveu, diz, Salmo 91. Hã? Esse Salmo 12 aqui é bom. Salmo 12? É bom. É forte. Quando o salmista escreveu o Salmo 91, vamos ver? Salmo 91, olha o que o salmista disse. E aí é importante a gente entender o significado disso aqui, a gente vai entender com mais profundidade quando chegarmos nele, ok? Aqui eu vou só trazer algo paliativo para vocês terem uma noção, mas nós vamos aprofundar esse salmo assim que chegarmos aí. Salmo 91. Sete diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Muitos leem esse verso aqui e se apega a isso aqui e abraça isto aqui como se fosse para ele o que está escrito. Isto é puramente falta de conhecimento do que significa essa frase. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Evidentemente que, a grosso modo, quando diz 1000 cairão ao teu lado, evidentemente, repito, que esses 1000 são 1000 que não confiaram em Deus. Então, se tu estiver no meio de pessoas que não creem em Deus, elas serão atingidas e você não será. O que significa isso aqui, a grosso modo? Resposta do que estamos lendo, estudando. Deus conhece quem confia. No meio de multidão só tem um, mas ele sabe. É muita gente. Agora imagina, 1000 pessoas. Coloca alguém, como que eu diria? No meio de 1000 pessoas americanas, coloca um brasileiro lá. Você consegue identificar quem é? Olhando assim, a grosso modo, você vai saber quem é. Mas coloca um africano. Ele destaca. Destaca por quê? A pele, confere? Os traços, as características, sim ou não? Alguém vai falar, tem alguém diferente aí. Cada um vai usar uma expressão. Mas perceberam que havia alguém diferente. Se o objetivo era matar todos os americanos, aquele vai ser protegido. Por quê? Porque ele é reconhecidamente diferente. Assim é o que confia. No meio de muitos descrentes, no meio de muitos incrédulos, no meio de muitos incertos, tem um que tem certeza. E Deus sabe. Está no meio de muitos, mas Deus sabe que ele tem a característica de quem confia. Então ele, aí o salmista diz, 1000 cairão ao teu lado. A quem essa frase está dirigida, nós vamos aprender. Não vou entrar no mérito. Isso aí gera
Hã? Gera muita polêmica teológica isso aí. Desculpa? Gera muita polêmica teológica, porque a maioria fala do contrário, né? Fala isso aqui quanto aos 1.000 e 10.000, fala de inimigos mesmo. Mas tem total não sei se até a palavra agora. É vigente aqui porque todo aquele que habita no esconderijo, que põe a sua confiança no Senhor, ele é guardado por essas coisas aqui do verso 5 e 6. No caso seria a peste, terror, isso tudo. E mais um perigo, porque tem crente do nosso lado que está passando por tudo isso, mas é porque ele está sendo ele desconfia do Senhor. Exatamente. Ele não tem confiança. A confiança. Tem total sentido, entendeu? Confere? Confere. Não é teu inimigo. Evidente. Aí vem a questão. A coisa vai um pouco mais além aí. Em se tratando de alguém que não confia em Deus, de forma discreta, de forma indireta, ele acaba sendo teu inimigo. É verdade. Mas diretamente ele é inimigo de Deus. Porque a partir do momento que ele diz que ele não crê no que Deus está dizendo e que Deus é mentiroso, pela expressão ou pelo significado de não acreditar, porque quando, de novo, nós aprendemos que o que significa, nós lemos a frase aí, o que significa confiança e desconfiança, certo? Quem desconfia é o contrário de quem confia sente seguro, beleza? Seguro no quê? Seguro na companhia, seguro na palavra, seguro na atitude. A pessoa, ela transmite o quê? Segurança. É isso que eu ia falar. E com certeza essa pessoa, ela tem um brilho diferente. E é onde traz essa inimizade, não é não? Que você falou aí. Tipo, a outra pessoa te vê como inimigo porque ela não tem a mesma confiança que a pessoa tem. Tipo, não tem a mesma confiança que o Ariel tem. Aí o Ariel é uma pessoa que ele tem fé, que ele acredita e tal. Aí, digamos, eu já sou aquela pessoa que eu não... Aí eu já passo a ser inimiga porque eu acho que ele já suspira isso também, não? A inimizade está onde? Em discordar da convicção do outro. Então, quando você se opõe ao que o outro acredita, você está sendo inimigo da pessoa e, de certa forma, tentando demover. A palavra demover é mudar o conceito. Demover da ideia da crença. Pegou? Por exemplo, você não crê na, entre aspas, existência de Deus. E você tenta argumentar para mim com um fundamento científico de que de fato não existe. Por quê? Porque você não aceita a ideia da existência dele e, portanto, você quer propagar essa tua ideia a fim de que outros também não acreditem nele. Ou a partir do momento que você trabalha para que outros não acreditem em Deus, você está sendo inimigo dele. A mesma coisa, por exemplo, é se eu não gosto de fulano e acabo me tornando inimigo da pessoa, qual é o papel desse desafeto? É eu fazer com que aumente o número de pessoas que igualmente a mim não gostem dele. Pegaram? Pessoas do mesmo vínculo que não necessariamente. Pode ser, eu estou trazendo assim, a grosso modo, mas você pode tanto trazer como algo específico de servir a Deus ou na sociedade. Assim como, por exemplo, politicamente falando, a gente vê pessoas assim. Você tem que votar em fulano, votar em fulano, votar em fulano, votar em fulano, porque fulano, o outro não presta. Como se o fulano que ele está sugerindo prestasse. Mas no conceito dele presta. Então ele quer aumentar o quê? A quantidade de pessoas que vão votar em ciclano para não votar no fulano. A vitória dele é fazer com que aumente o número de quem vai votar no ciclano e não no fulano. Ponto. Evangelho. Quando você prega o evangelho, como se prega o evangelho? Eu ouço muito, vamos evangelizar. Tá, você vai evangelizar quem? E o que você vai falar para esse alguém? Pegaram? Se você vai falar do amor de Cristo,
que esta é a mensagem primária, olha, você vai falar do amor de Cristo. Ok, eu vou falar do amor de Cristo. Beleza? Mas se a pessoa que eu abordei me fizer a seguinte pergunta: o que significa amor? E eu disser não sei, que evangelho do amor de Cristo eu fui pregar se eu não sei o que estou fazendo aqui na fila do pão? Vim falar do amor de uma coisa que eu não sei. O que significa o amor? Por isso Tiago escreveu no primeiro capítulo acerca da verdadeira religião. Hã? Então, quando você entende o que é pregar evangelho, evangelizar não é você falar, vá na igreja, isso aí é corporativismo. É falso religionismo. A religiosidade, ela é saudável, sabia disso? Tem gente que usa a religiosidade como uma expressão depreciativa. Mas a religiosidade é boa. A falsa religiosidade que é o problema. Assim como a religião também é boa. Mas a falsa religião também é o problema. Então é bom a gente aprender isso para ouvir, religiosidade. A gente nem sabe o que significa, mas pega de que ouviu, aí sai propagando o que ouve sem saber o significado. Assim como o amor. Vamos falar do amor de Cristo? Bora. Jesus te ama. Jesus te ama. Aí você... é que o povo é muito passivo. Se o povo perguntasse, ok, explica para mim um pouco desse amor. O que significa? O que é amor? Aí o evangelho que saiu todo pomposo, ele vai ficar, boa pergunta. Não, boa pergunta não, cara. Você saiu para isso e explica. Eu tenho todo o tempo do mundo para te ouvir agora. Senta comigo aqui nessa pracinha aqui. Bora explicar para mim isso aí. Se você me convencer, eu vou me converter a esse amor aí. Que é tudo que falta para mim, é o amor de Cristo. É por isso que eu falo. Pegou a visão? A Pegou a pessoa tem que visão? sentar para falar? Por isso que eu falo. Porque a pregação é falar daquilo que tu conhece, né? Sim. Como é que tu vai falar de alguém que tu não conhece? Evidentemente. Então é simples. As igrejas, nós vamos evangelizar. Ensinou a evangelizar. Ensinou o que é evangelismo. Porque quando eu trabalhei como... Então, Aí vai lá no foi versículo. foi onde fala do uma amor. experiência tão desagradável que eu até esqueço o nome. Mas corretagem. Quando eu trabalhei na corretagem, eles levavam a gente para os shoppings e tal, quando era alto padrão, shoppings, né, onde supostamente chegaria ali os bambamãs, então, para captar cliente. Então você levava o panfleto, falava, olha, nós vamos ter aqui um edifício, tal, procura a mim, corredor fulano de tal, tá aqui, meu carro, beleza. Então estamos fazendo o quê? Captando cliente para quem? Para aquela construtora ou para aquela corporação. Beleza? Ou cooperativa. Beleza? O evangelho não é isso. Eu vi amor de Jesus Cristo, aqui tem endereço da igreja. Isso é corporativismo, não é evangelismo. Aí você chega lá, o que você pensou que iam falar para você na rua, é o que você não viu lá. Amor. Tem amor lá? Se amam de fato? Aliás, nós vamos aprender, não sei qual aula, eu falo na próxima, acabo esquecendo, mas nós vamos aprender em uma das próximas aulas sobre o que é conveniência social. Conveniência social. Vocês vão ver o que é que acontece nessas 4 paredes chamadas templos. Conveniência social. Então, quando nós falamos do amor de Cristo e damos o endereço, estamos garantindo que lá, naquele endereço, tem povo que se ama. E a pergunta é, tem mesmo? Você vai se sentir acolhido ao chegar lá? Nem sempre, né? Vai haver discriminação? Vai haver racismo? Sim. Vai haver preconceito? Então não tem amor. Então como foi na rua falar de uma coisa que o endereço que você passou é a mesma coisa? Eu vou lá falar, meu nobre, tem um... Aqui, ó, nós estamos com um edifício aqui para ser construído, e aqui está o plantão. Só vai lá e me procura. Nem lembro mais o nome desse negócio. Misericórdia. Não ganhei R$1 nesse negócio. Só experiência. Mas enfim.
Aí tu chega lá, eu quero falar com o corretor fulano de tal. Ele falou que tem aqui, que tem um edifício e eu quero comprar cobertura. Aí chega lá, o gerente fala, bom, os edifícios aqui é CDHU, não tem cobertura. Ué, mas tá aqui o nome dele. Ô fulano, você tá vendendo cobertura CDHU? Não tem? Né? É a mesma coisa, amor de Deus, amor de Deus. Chega lá, aí eu quero congregar aqui, que eu fiquei sabendo que aqui tem amor de Deus. Não tem panelinha, não tem preconceito, não tem... Ué, não tem? Aí vai... Tudo bem, tem. Vamos concordar? Como a Alessandra falou, não tem perfeito. Beleza. Mas qual é o propósito ali da reunião? Qual é o propósito ali? O propósito é que todos buscassem, através do Espírito Santo, libertação de preconceito, racismo, discriminação e amar o próximo. Pelo menos. Se tu vai simples, tudo bem. Quando tu se arruma demais, te olho. É engraçado, né? Não, mas isso aí é o mínimo. Você vai preocupado com o ser humano, né? Isso é o mínimo. Agora, isso é o mínimo. Imagina se você evangeliza uma pessoa eu vou chamar orientação, tá? Se eles têm outro nome, aí é problema deles. Orientação sexual. Vamos lá. Jesus te ama, ninguém vai reparar. Olha o que eu estou dizendo. Aí chega lá, o cara quer sentar no meio das mulheres por motivos óbvios. Se ele se caracteriza a mulher, ele quer sentar no meio de quem? Aí dá pra falar. Aí primeiro começa o porteiro. Assembleia de Deus. Onde eu coloco? Não usa placa. Independente de denominação, o BO é quase o mesmo. O único lugar que, infelizmente, eles são bem aceitos é a igreja que aceita que eles ficam daquele jeito. Não só entra, mas continue. Mas fora isso, é de se estranhar que se entre alguém com esse perfil e que seja de fato bem recebido. Pela Bíblia que nós estudamos, esta pessoa pode entrar assim e continuar assim até que Deus se transforme. Até. Não é no mesmo dia. Ela pode congregar 1, 2, 3, 4, 5 anos. Daquele jeitinho que você viu ela entrando. É verdade. E ela deve ser recebida, abraçada. A pergunta é, alguém faz isso? Alguma igreja pentecostal, neopentecostal, faz isso? Essa é a pergunta que eu faço. Eu lamento o fato de terem algumas denominações que abraçam pessoas assim e ficam assim pro resto da vida. O ficar pro resto da vida é diferente do que eu estou dizendo. E se ele entender a palavra, ele vai mudar automático. Né? Vai mudar, não digo que é automático, Não, é paulatino. Se ele entender, então, paulatino. Ele vai participando com o tempo ele entende. Exatamente. Assim como qualquer outro comportamento. Eu já vi acontecer. Não, acontece, é o que eu estou falando que acontece. Não estou dizendo que não. O que eu estou dizendo é que se as igrejas que saem para evangelizar estão prontas para receber pessoas assim. Porque quando você sai para pescar, você está indo para pescar. Você não sabe que peixe vai vir na rede. É mesmo? Ok? Então você pescou. Quem tem o trabalho agora de transformar é Deus, não é você. Não é você que vai escolher quem é a pessoa, o que a pessoa tem que fazer. Ok? A transformação ela se dá de que jeito? Você trouxe um bandido. Como você garante que esse bandido vai de fato ser liberto? Já pensou? Ok? O fato dele estar de terno e gravata, não vou nem falar que Brasília tem isso que... Eu já sei até o que eu ia falar. Né? Beleza, mas vamos lá. Paletó e gravata não garante nada. Púlpito não garante nada. O que garante? A palavra e o Espírito Santo. Mas não é algo vitalício. Transforma. Todo e qualquer humano evangélico pode ter uma recaída e se desviar. Mas o se desviar da palavra não necessariamente significa dizer que ele vai pegar as suas coisinhas e ir pro...
para o mundão. Ele pode continuar ali. E você não sabe, mas a cabeça dele já não é mais a mesma. Ela não tá ali. Aí ele vai passar a fazer o que muitos fazem, a roubar dentro da própria denominação. Vai passar a adulterar dentro da própria denominação. Vai passar a mentir dentro da própria denominação. Por quê? Ele recaiu. Quem sabe que ele recaiu? Espírito Santo. Mesmo. Mas se a igreja não tem o Espírito Santo, como vai, dentro daquilo que nós conversamos no WhatsApp, como vai discernir que o cidadão é cheio do Espírito Santo ainda? Como que vai saber? Pegou? Se está todo mundo vazio ali, pode se escandalizar, achar ridículo. Nossa, como pode? Um vazio falando do outro. É por isso que Davi, que Isaías diz que ninguém deve contender com Deus, pois todos somos cacos no meio de outros cacos. É verdade. Todos são sujeitos. Ok? Mas Deus conhece. Daí veio o que nós citamos aqui de Salmo 91. Aquele que habita, ou que ainda habita no esconderijo, Conhece. ainda está debaixo da sombra. Mas há os que não mais estão debaixo da sombra. A exemplo do próprio Saul, que não habitava mais, porém Davi ainda habitava. Havia uma diferença entre Davi e Saul. Porque eles não compactuavam da mesma convicção. Davi não abriu mão, Saul abriu mão. Percebe-se? Então, quando Davi faz menção aqui a duas caras, a coração fingido, ele está trazendo traços exatamente de quem você, às vezes, no convívio social, que nós vamos aprender, vocês vão ver Os como que isso é profundo. né, ligeiros. Os lábios lisonjeiros, né? Tapinha nas costas, elogios, você é uma bênção, você está lindo, você está... Nossa, eu vou fazer Hein? esse salmo na próxima. Pegaram? Esse é o crente, Ô, o crente da mão do ar. Porque eu fiz aqui a busca aqui no dicionário que eu tenho Tá no vendo lá, PDF, vai dizer que o fingir, ele é o mesmo que inventar ou fantasiar. Quando diz aqui que o coração, esse coração fingido, é esse coração fantasioso. Então a gente pode até mesmo identificar, tipo, nas igrejas, do pessoal que sonha muito. Por que eu digo isso? Porque lá em Jeremias tá escrito que o próprio Deus disse para não confiar nesse que sonha, porque sonha com aquilo que deseja. É aquele coração fantasioso, entendeu? Eu entendo assim, tipo, pegando o gancho aqui dessa tradução. Porque a gente vê muito isso. Ah, eu sonhei isso, ah, eu sonhei aquilo. Aí eu parei para pensar, conta isso. E se, oxi, isso aqui a palavra está dizendo que esse tipo de... A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de sonho. Que é muito quanto a isso, ao desejo do próprio coração, é um coração fantasioso. Sim. Coração fingido. Por isso que Jeremias disse, né, que o coração, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O coração, sem dúvida, ele fantasia. O coração mentiroso e fingido é isto. Ele fantasia. E o que é fantasia? Fantasia nada mais é do que uma roupagem que encanta, mas que ela não é da própria pessoa. A pessoa está sendo apenas atriz ou ator, tá certo? Ela está atuando. Não é o papel dela original. Ali é um papel fantasioso. Ela está ali para encantar. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o elogio. O elogio é para te encantar, te deixar lá em cima. A mulher precisa ficar lá em cima. O homem precisa lá em cima. Mas o que está falando é verdadeiro? Pois é. Ele tem a mãozinha... É verdadeiro? Ele tem a mãozinha do Satanás, né? Ué. Por quê? Porque observa que existe muito elogios e por trás dele existem muitas traições, muitos assassinatos, muitos suicídios, homicídios, e a pessoa elogiou. Elogiou, É mesmo. tratou bem, falou das Né? pessoas. Mas foi só para atrair a caça. Exatamente. Acreditou, falou, é mais ou menos, vocês Mas certamente será que lembram? no tempo não gostava mesmo? Hã? E depois o inimigo trabalhou? Não, e mas não é aconteceu? inimigo. Inimigo é a pessoa que elogiou. Eu aprendi. dessas coisas que sim, acontecem, sim, eu sabe? entendi. Eu aprendi que o amigo pouco elogia. Ele mais critica. Porque a crítica é que cresce. Ah, então eu sou tua amiga. A crítica.
A crítica, pô, eu não estou trazendo nada de convívio conjugal aqui, mas se quiser falar, a gente tem argumento. E ele me critica também. Porque a crítica, ela é diferente. Quando uma pessoa lisonjeia, ela ignora teu defeito e começa, mas você é tão assim, você é tão assim, você é tão assim. Quando, na verdade, ao te fazer crítica, ela está mostrando para você que você precisa viver racionalmente, não só emocionalmente. Isso é verdade. É dependente de elogios. Eu trabalhei com japoneses. Japoneses dificilmente elogiavam. E alguém, não eles, explicava, olha, você quer aprender com a vida? Anda com o japonês. Pode estar perfeito. Se você perguntar, tá bom? Ele falou, precisa melhorar. Dentro dele ele fala, tá bom. Mas ele não fala para a pessoa. Porque se o dizer está bom, quer dizer, para por aí. A pessoa descansa. E a pessoa vai se acomodar naquilo e às vezes tem muito o que melhorar, mas a língua lisonjeia está ótimo. Está ótimo. Está uma delícia. Mas só faltou um pouquinho, mas está uma delícia. Não, se faltou mais um pouquinho, então faltou um pouquinho para ficar delicioso. Confere ou não? Mas vai outro falar, não está gostoso, porque, mas todo mundo falou, tá bom, então vai com todo mundo. Assim é a palavra. Por que Davi usou essas expressões? Alguém certamente quis trazer para Davi umas linguagens tipo lisonjeia. Mata, vai, mata. Se Davi fosse por esses encorajadores que queriam ver o fim de Saul, ele estaria pecando contra Deus. Perdido a benção. Confere? Talvez ele nem tinha chegado, né? Talvez não, com certeza não teria chegado. Por quê? Porque ali ia configurar o quê? Um golpe de Estado. Matou para reinar. Se ele recebeu a unção e Deus prometeu, espera. Não precisa atropelar. Mas não. Existem uns que preferem, é o tempo de Deus, mas que tempo é esse? Né? O conceito de Ana, de Sara. Que tempo de Deus é esse? Vou dar a minha empregada mesmo, porque está demorando essa promessa, né? Atropelar as coisas. Confere? Mas Davi tinha a confiança. Então vamos lá? Confiança é diferente de pressa. Davi tinha confiança, por isso ele não tinha pressa. Então se nós temos pressa da promessa, porque nós não confiamos. Nós achamos que Deus vai esquecer ou vai dar essa promessa, vai transferir para outro. E o que ele nos prometeu, outros vai herdar. Pelo contrário, se a promessa é para nós, é no tempo dele, mas ele não vai esquecer que foi para nós que ele prometeu. Confere? Então Deus prometeu o quê? Se Deus te prometeu, é para você, não importa o tempo. Não é você que tem que acelerar. É ele, o tempo é dele. A promessa, quem fez foi ele. A pessoa que recebeu a promessa é você. Se você de fato confia nele, você vai ficar tranquilo. Se não confia, você vai ficar ansioso. Mas será que Deus esqueceu de mim? Mas será? Isso é desconfiança. O será já é uma prova de desconfiança. Se Deus prometeu, aprimore. E quando chegar a hora do cumprimento, que ele sabe qual é a hora, você vai estar pronto. Isso significa o quê? Confiança. É por isso que Jesus disse, o que digo a todos, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. O que ele quer dizer com isso? Se você confia que ele vai voltar, esteja pronto. Se assim vale para o arrebatamento, isso vale para todas as demais promessas. Deus prometeu o quê? Te abençoar financeiramente? Então não se desespere. Espere. Deus te prometeu abençoar ministerialmente? Não se desespere. Espere. Não faça atalhos, não fure fila, não se preocupe com os que estão vindo antes de você. É no tempo de Deus. Se Deus fez promessa, espere. Que quem prometeu é fiel. Isso que é para a gente fechar. O que significa confiar? Confiança é a prova de que você sabe que quem prometeu é fiel. Quando você duvida
da promessa que a pessoa, no caso Deus fez, você está dizendo que Deus não é tão fiel assim. O que é a palavra fiel? Leal. Davi foi leal com Jonatas quando ele disse que se tu morreres, eu vou cuidar do que é teu. Mas se eu morrer, cuida do que é meu. Jonatas morreu. Davi reinou e disse, manda buscar qualquer um herdeiro de Jonatas, porque eu prometi para Jonatas cuidar do seu herdeiro. Mandou buscar Mefibosete. Pela lógica e pela cultura, Mefibosete não poderia ir à presença do rei porque ele estava aleijado. Mas havia uma promessa. Davi não pôs condições, olha, só com a seguinte condição, se o seu herdeiro estiver perfeito, se estiver aleijado, não, ele não fez promessa com essa condição, ele prometeu cuidar. Então Mefibosete estava em Lodebar, esquecido, estava aleijado, mas Davi não esqueceu, opa, eu tenho uma promessa, eu falei para Jonatas, se ele morresse, que eu ia cuidar do seu herdeiro. Quem sobreviveu de Jonatas? Mefibosete, porém está aleijado. Traga ele. Ele vai sentar à mesa do rei, porque é promessa, eu prometi. Assim é Deus. Deus não quer trazer nenhuma condição de que você seja perfeito. E Jesus disse que o Filho do Homem não veio para os justos, mas para os pecadores, para o imperfeito. Há o arrependimento, a perfeição. Arrependimento fala de perfeição. Tá certo? Pecadores fala de imperfeição. Então nós viemos para o Evangelho imperfeitos. Só que existe uma proposta de Deus. Deixar Ele trabalhar a fim de que nós cheguemos ao nível de perfeição. Ok? Então esta é a palavra de Deus dentro desses dois textos. E na próxima aula nós vamos falar sobre a pergunta de Davi. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Engraçado, né? Aí nós vamos ver, essa pergunta parece não ter nada a ver com os textos anteriores, que ele confiava e agora ele está meio que... Isso que eu ia falar. Não parece? Uhum. É por isso que nós vamos estudar as questões poéticas para entendermos essas expressões aqui. Não percam por esperar. Vamos nos agradecer. Amém, Jesus. Eu pensei que